Olá pessoal, bem-vindos. Hoje a nossa análise vai mergulhar direto no termo filosofia africana, usando como base os textos incrivelmente detalhados da Stanford Encyclopedia of Philosophy. É um tema, absolutamente fascinante e super complexo, mas crucial para a gente entender as dinâmicas intelectuais que atravessam séculos de história. A ideia aqui é destrinchar esse conceito juntos, passo a passo, para que cada detalhe ganhe vida. Então, vamos direto ao ponto. O termo em inglês African Philosophy funciona, na verdade, como um enorme guarda-chuva. É um conceito metafilosófico de terceira ordem. Eu sei, o nome parece meio denso, né? Mas na prática, isso simplesmente significa que é uma forma de pensar sobre o próprio pensamento. É uma categoria abrangente criada para organizar e dar uma certa supervisão ao ato de filosofar das pessoas africanas e dos afrodescendentes espalhados pelo mundo todo. Basicamente, abriga debaixo do mesmo teto diversas formas de articular ideias geniais sobre o mundo. E aqui a gente precisa quebrar um mito gigante. Tem muita gente que acha, de forma equivocada, que a filosofia africana seria um sistema único, sabe? Um método engessado ou uma tradição monolítica baseada totalmente em biologia. Zero verdade. A realidade que a enciclopédia ajuda a desconstruir brilhantemente é que se trata de um conceito organizador para atividades intelectuais e estéticas que são super diversas. Não é um dogma único, de jeito nenhum. É um mapeamento vasto e riquíssimo de esforços reflexivos ao longo de toda a história. Para a gente entender bem essa estrutura, vamos seguir este roteiro. Primeiro, o que é a filosofia africana. Depois, a premissa 1, sobre identidades históricas. A premissa 2, que é a diversidade contingente. A premissa 3, sobre a ausência de prescrições normativas. A premissa 4, focada nos contribuidores não africanos. E a gente fecha com o futuro do conceito. Começando pela nossa primeira parte. Afinal, o que é a filosofia africana? Isso ilustra muito bem a abrangência colossal da disciplina. Nós estamos falando só de quem mora no continente africano, tá? Engloba também os residentes de todas as diásporas africanas pelo globo. O foco é aquele esforço reflexivo e crítico, desenhado especificamente para dar ordem à vida e resolver desafios radicalmente disruptivos à existência. E por que isso importa no mundo real? Porque demonstra o poder prático do pensamento analítico. No fim das contas, trata-se daquele grande esforço intelectual para ajudar as próximas gerações a sobreviver, aguentar firmes provações e, em última análise, prosperar. Seguindo em frente, parte 2. A primeira premissa fundamental: identidades históricas. O contexto histórico aqui é dissecado de uma forma bem imparcial e clara. A verdade é que uma identidade compartilhada foi, em grande parte, imposta por potências imperiais europeias. A ideia deles era usar uma visão de mundo homogeneizadora e racializada. Basicamente, colocar populações incrivelmente diversas no mesmo balaio sob rótulos como africano ou negro. O objetivo geopolítico disso era racionalizar hierarquias, justificando quem ficaria no topo e quem ficaria na base da sociedade. Mas olha a ironia, essa mesma imposição forjou um terreno comum imbatível. Gerou séculos de lutas compartilhadas contra a colonização e a escravização. As semelhanças que unem esses grupos nasceram, na verdade, de uma resiliência e resistência adaptativa extraordinárias. O que nos leva à parte 3, a nossa segunda premissa, a diversidade contingente. Então, o ponto crucial é exatamente este. As populações cobertas por esse campo de estudo são irredutivelmente heterogêneas. São diferentes entre si. Quaisquer semelhança que elas compartilhem são contingentes, ou seja, são produto da história. Elas não são fixas, não são pré-determinadas e, definitivamente, não são biológicas. Não existe uma característica natural absoluta que esteja embutida em todos os pensadores dessa vasta demografia. Pensa nas disrupções geográficas. Os impactos foram incalculáveis. Mundos de vida completamente diferentes surgiram em variadas localizações políticas e espaciais ao longo dos séculos. Interações e trocas culturais com outros povos deram origem a culturas, interesses e aspirações inteiramente únicas. Por isso, a abordagem académica correta exige olhar para o contexto sociocultural e histórico exato de cada pensador. A disciplina é compreendida rastreando a formação de comunidades dinâmicas de debate. Sabem muito mais um mapa orgânico e imprevisível, em constante evolução, do que uma simples linha reta de progressão linear. Com toda essa complexidade na mesa, surge organicamente uma questão central, que é uma ótima ponto na nossa análise. Será que a identidade racial exige um tipo específico de pensamento ou de reflexão intelectual? Vamos descobrir na parte 4. A terceira premissa, sem prescrições normativas. A resposta para a nossa pergunta é não.
O conceito da filosofia africana não é normativamente prescritivo. Mas o que isso significa na prática? Significa que identidades étnicas ou raciais não conferem e muito menos exigem que um pensador assuma compromissos filosóficos específicos. As diferenças substanciais entre os pensadores devem ser sempre respeitadas no debate. Na real, para alguns filósofos de ascendência africana, a sua identidade pessoal pode nem ter qualquer impacto direto no assunto principal do trabalho deles. O campo é um autêntico campeão de liberdade intelectual e não dita regras sobre o que você deve filosofar. Sendo assim, levanta-se mais uma daquelas questões altamente intrigantes. Para contribuir ativamente com essa área gigantesca do conhecimento humano, é obrigatório ter ascendência africana? Entrando agora na parte 5. A quarta premissa. Contribuidores não africanos. A resposta traz uma clareza refrescante. O trabalho na filosofia africana opera sob a clara premissa académica de que os pesquisadores não precisam ser pessoas africanas ou afrodescendentes. O filtro da academia atua estritamente baseado na competência do método e na capacidade analítica, algo totalmente desvinculado de origens biológicas ou raciais. E olha como a expansão global desse campo metodológico é fantástica. As motivações e os modos de pensamento podem ser pesquisados por qualquer pessoa. Exige-se, fundamentalmente, uma competência respeitosa e uma erudição ética e disciplinada. E quem contribui sem ter descendência africana é devidamente identificado como especialista nos seus próprios méritos, portando títulos académicos consolidados e super respeitados como africanistas ou afro-caribanistas. Isso acaba construindo uma rede global indispensável de estudiosos dedicados a expandir e aprofundar tudo isso. E para fechar, a parte 6, o futuro do conceito. Lendo direto da fonte lá na Stanford Encyclopedia. À medida em que estas presunções heurísticas são cogentes, é uma questão que deve ser continuamente explorada e testada na ágora da erudição disciplinada e ética. Isso mostra claramente que a filosofia africana não é uma relíquia guardada sobre um vidro de museu. Pelo contrário, é uma arena acadêmica viva, vibrante, ela está sempre sendo submetida a debates, revisões e provações intelectuais rigorosíssimas por estudiosos do mundo todo. Então, eu deixo vocês com uma provocação final. Será que esse conceito guarda-chuva vai continuar se expandindo conforme novas vozes acadêmicas testam rigorosamente os seus limites? É imperativo a gente pensar em como os futuros acontecimentos históricos, as novas dinâmicas sociais e a constante evolução do método científico vão moldar os contornos desse campo. O conhecimento é uma jornada contínua, sem linha de chegada, e esse guarda-chuva filosófico com certeza vai continuar abrigando e provocando inúmeras mentes brilhantes por muitos e muitos anos. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.